Olá, eu sou o pastor Nelsinho Chiarato e nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas coisas que aconteceram na história de José que pode acontecer comigo e com você. Eu tenho certeza que você não observou no mínimo 3 coisas que aconteceram nessa história, mesmo sendo tão conhecida, tão falada e tão pregada. Bom, sabemos que José é filho de Jacó e é muito amado por Jacó, de forma que seu pai então lhe dá uma túnica de várias cores. Bom, isso faz crescer no coração dos irmãos ódio. E não somente isso. Vai dizer que Deus dá sonhos a José. E pelos sonhos que ele tem, ele também é odiado pelos seus irmãos. Perceba então que ter uma marca e ter sonhos pode fazer com que os irmãos se tornem inimigos. Mas isso aqui é coisa simples, coisa pequena que aconteceu nessa história. Tem muito mais para você descobrir. Lembre-se, são no mínimo 3 coisas que você ainda não viu. Bom, sabemos então que os seus irmãos o lançam em uma cova. Eu quero que você compreenda que José ele é muito machucado. Primeiro, tentando fugir da mão dos irmãos. Segundo, quando ele é lançado na cova. Nós sabemos que ali era uma cisterna que não tinha água. E pode ter certeza que não era rasa. Pode ter certeza que não era um simples buraco. Mas ali era um lugar fundo, de forma que ele também não conseguia sair sozinho. Mas eu quero que você compreenda. Quem pode ser lançado em uma cova e não se machucar? Então eu quero que você compreenda que José ele foi ferido, foi machucado. Existia feridas no seu corpo. Mas você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Entenda. Os seus irmãos então, eles estão comendo pão e vê os carros dos ismaelitas. Tem então a ideia de vender a José para eles. Eles estavam indo para o Egito. Mas então todos concordam e vão tirar José da cova. Eu fico imaginando e pensando nisso. O que passou pela cabeça de José quando viu seus irmãos chegarem na beira da cova e começarem então a tirá-lo? Talvez ele se aliviou. Talvez ele pensou, pronto, é o fim do sofrimento. Pronto, acabou o que estava acontecendo. Talvez ele pensou que ia ficar tudo bem. Mas na verdade ele estava sendo tirado e as coisas iriam piorar. Talvez isso pode acontecer na sua história. Talvez já aconteceu na sua história. Talvez pensamos que ia tudo ficar bem depois de uma dificuldade, depois de tanta dor, e as coisas pioraram. Você pensou que ia sair da cova para ficar tudo bem, mas as coisas pioraram. Só que eu quero que você compreenda que existe algo que é muito profundo nesse texto. Eu quero ler para você um versículo onde você vai aprender algo novo nessa história. No versículo de número 25 de Gênesis 37 diz assim: Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E os seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Perceba, depois de lançarem a José na cova, eles simplesmente sentaram e começaram a comer pão entre si, sem nenhum tipo de preocupação com José. O que significa isso? Significa que o ódio ele pode tirar qualquer sentimento de irmandade. O ódio ele pode tirar qualquer preocupação de irmão. O ódio ele pode até mesmo ofuscar o amor entre irmãos. Mas acontece então que eles veem os ismaelitas. Perceba, da onde vêm os ismaelitas? Os ismaelitas eles vêm de Gileade. E eles trazem de lá especiarias, bálsamo e mirra. Ei, preste atenção. Especiarias, bálsamo e mirra. O que o senhor quer dizer, pastor?
Eu quero falar sobre o bálsamo de Gileade. Era isso que os ismaelitas carregavam. Imagina, José ele é vendido e então ele tem que andar entre os carros dos ismaelitas, porque é vendido como escravo. Ele está todo arrebentado, todo ferido. Mas então ele começa a saber que naqueles carros existe o bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade é aquele que ata as feridas, é aquele que alivia as dores. O bálsamo de Gileade é aquele que sara, aquele que faz com que toda a ferida comece a cicatrizar. É esse bálsamo que tem no carro dos ismaelitas. Só que então eu quero que você compreenda algo. José, ele é vendido como escravo. Ele não tem direito sobre esse bálsamo. O bálsamo está tão perto, está tão próximo, mas ele não pode pegar, ele não pode passar, ele não pode usar. E eu quero que você imagine isso. Ferido, vendo a solução, vendo a cura tão perto, mas sem poder acessar. Isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer com você. Eu quero que você imagine o coração de José. Mas eu quero dizer algo para você. Deus, o Pai, ele não deixa o filho sem bálsamo. O Pai não deixa o filho sem bálsamo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que ainda que você esteja ferido, vendo uma solução tão próximo de ti, ainda que você esteja todo machucado, todo arrebentado, está vendo o bálsamo de Gileade, mas não tem o direito de pegar, eu quero dizer para você, se tranquilize, porque não vai faltar bálsamo na sua vida. Uma hora o Pai vai mandar o bálsamo para você. Pastor, como assim? Foi isso que aconteceu na história de José e pode acontecer na minha e na sua história. Como assim, pastor? Ele não podia pegar? Não, não podia. Foi vendido ao Egito e não podia ter o bálsamo. Mas Deus, ele não deixa ninguém sem bálsamo. E eu quero mostrar isso para você na palavra. Eu quero mostrar isso para você na Bíblia. E para isso nós vamos ler então mais um texto. Vamos lá. O texto é Gênesis 43, versículo de número 11. O que está acontecendo na história? Nós sabemos que os seus irmãos vão até o Egito quando ele já é governador. Eles vão atrás de comida. E eles relatam que tem um irmão pequeno, um irmão menor chamado Benjamim. E Benjamim é filho de Jacó com a mãe de José. E então vai acontecer que José manda que eles tragam o irmão. E se não trouxessem, José não venderia então para eles alimento. Só que o que acontece é que Jacó quer reter o filho menor porque já tinha perdido a José. Já tinha perdido a José, então ele tinha muito medo, muito receio de perder o filho mais novo. E ele não queria deixar o filho ir para o Egito com os irmãos. Até que convencido ele permite. Só que ele manda fazer algo diferente, aonde você vai ver o cuidado de Deus sobre a vida de José. O que acontece é que deixando o menino ir, ele diz assim também, Gênesis 43, 11. E disse-lhe Israel, seu pai, pois já que é assim, faz isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos e levai ao homem um presente. Esse homem é José. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Ei, eu quero que você compreenda isso. Aqui Israel, que também antigamente chamado de Jacó, ele manda preparar um presente
para o homem. Só que ele não imagina, ele não sabe que o homem é seu filho José. Mas eu quero que você compreenda o trabalhar de Deus. Deus ele faz com que esse pai mande um presente para o seu próprio filho, porque o pai não deixa faltar na vida do filho. E olha só que interessante, ele diz assim: leva para aquele homem um pouco de bálsamo. Ei, o pai não deixa o filho sem bálsamo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Embora as feridas tinham sido saradas já, embora o seu corpo, a sua carne já não estava mais ferida. Só que o que acontece é que José ele tinha feridas na alma, e para isso existe um bálsamo. Aquilo que você tanto desejou, mas não pôde acessar. Aquilo que era a solução e você não podia pegar. Eu quero dizer para você, o Pai ele vai mandar sobre a sua vida. Não vai faltar bálsamo na sua vida. Ainda que pareça que não está no momento certo, ainda que pareça que vai chegar depois do problema, eu quero dizer para você, Deus ele manda o bálsamo na hora certa. E perceba que quem levou bálsamo na vida de José foram os mesmos que o machucaram. Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer comigo. Eu profetizo sobre a sua vida. Não vai te faltar o bálsamo. Uma hora o bálsamo vai chegar. Ainda que você tenha sofrido, machucado, vendo o bálsamo tão perto de você e você não podia acessar, eu quero dizer a você, o bálsamo não vai faltar, uma hora ele vai chegar na sua vida. Ele manda não só o bálsamo, mas ele manda também mel. Por que mel? Porque o mel que o Pai manda para nós é para que tire o amargo do nosso passado. É para que tire o amargo da nossa boca, das feridas que tivemos na história, das lembranças amargosas que nós temos do passado. Eu quero te dizer, não vai faltar sobre a sua vida o mel para adoçar o seu paladar, para adoçar suas palavras, para adoçar suas vistas, os seus pensamentos. Eu quero dizer para você, o Pai ele envia um mel para o Filho. Bom, não somente isso, mas vai dizer também que ele manda especiarias, mirras, terebentos e amêndoas. Eu quero dizer para você, essas especiarias, tudo isso que foi enviado, servia como um perfume. Sabe por quê? Porque muitas vezes na trajetória a história vai querer arrancar de nós o nosso perfume, vai querer tirar de nós a nossa essência. Mas eu quero te dizer, não vai faltar, porque Deus vai mandar sobre a sua vida. Então eu quero que você compreenda. Você não vai ficar sem bálsamo na sua história. Bom, outra coisa que é importante nós percebemos é que Jacó não queria enviar o filho menor porque tinha para si que José tinha falecido, que José tinha morrido. E eu quero que você veja comigo o momento que ele recebe a notícia dada pelos seus irmãos dizendo que José morreu, ok? Vamos lá. Em Gênesis 37, versículo 32 diz assim: E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. Vai dizer: E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os filhos e todas suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Perceba, os irmãos maquinaram tudo, planejaram tudo. E eles tinham muita inveja de José por causa da túnica de várias cores. Só que no plano eles incluíram a túnica
dizendo, vamos manchar de sangue e enviar o nosso pai, e ele vai pensar que uma fera o comeu. Ele vai pensar que uma fera atacou a José e José morreu. Eu quero que você compreenda. Eles queriam ter aquela túnica, mas eles não puderam ficar com a túnica, porque aquilo que é dado pelo pai, quando alguém tira, volta de novo para o pai. Mas o inimigo não pode ficar sobre posse daquilo que é seu. Mas o que acontece é que Jacó, ao receber a notícia, ele entra em luto. Ele fica de luto. Mas eu quero que você compreenda. Ele fica de luto por aquilo que não morreu. Ele fica de luto por aquilo que não morreu. Eu quero dizer para você, não importa qual foi a notícia que você recebeu, mas talvez você está querendo ficar de luto por aquilo que não morreu. Eu quero dizer a você, não importa quem trouxe a notícia, mas a palavra certa vem do Senhor. Só está morto quando Deus diz está morto, e está vivo quando Deus diz está vivo. Eu quero dizer para você, não importa as evidências, não importa o cenário, não importa o que está sendo dito a você. Talvez você está entrando em luto por aquilo que não morreu. E é isso que estava acontecendo com Jacó. Por quê? Porque tinha evidência. A túnica estava cheia de sangue. Porque existia um cenário. Existia um cenário. E ele então ficou de luto por aquilo que não estava morto. Eu quero dizer para você, isso pode acontecer na sua história, isso pode acontecer na minha história. Ou seja, abra os seus olhos, fale com Deus, porque muitas vezes aquilo que você deseja, aquilo que você está chorando, não morreu. Só está distante, mas Deus vai te trazer de volta. Deus vai te entregar de volta. É isso que acontece nessa história. E pode acontecer na sua e pode acontecer na minha. Então eu quero que você compreenda. São detalhes que nós precisamos aprender. Para quê? Para não nos desesperarmos nos momentos difíceis da nossa história. Então eu quero que você compreenda isso. Jacó estava de luto por algo que não estava morto. E isso pode estar acontecendo com você. Bom, eu quero que você compreenda mais uma coisa. Nós sabemos que José é levado pelos ismaelitas, pelo carro dos ismaelitas, e é levado como um escravo, certo? Ele é levado como um escravo. E eu quero que você compreenda que a palavra realmente é fiel e verdadeira quando ela diz assim, os humilhados serão exaltados. Perceba que José chega no Egito, carregado pelos ismaelitas, pelo carro dos ismaelitas, ou midianitas, como você preferir. Mas eu quero que você perceba que sempre vai haver um segundo carro na nossa história. Não importa o primeiro carro, o negócio é o segundo carro. Por quê? O primeiro carro era o carro da escravidão, mas o segundo carro é esse em Gênesis 41, o versículo de número 43, que diz assim: e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Eu quero que você entenda isso. Esse é o segundo carro da história de José. É o segundo carro também de Faraó. E ele é colocado nesse carro. E não somente sobre o carro, mas ele é posto como governador de toda a terra do Egito. Não importa o carro que você chegou, o importante é o carro que vai ter lá dentro para te exaltar. É o carro que vai estar lá para mostrar que os humilhados são exaltados e que Deus é fiel na sua palavra e nas suas promessas. Eu quero dizer para você, existe um segundo carro na sua história e na minha história. São coisas que vão acontecendo na história de José, que nós precisamos estar atentos, porque pode acontecer nas nossas histórias. Então eu quero que você reflita e que você enxergue agora na sua história o que está acontecendo.
em qual fase, em qual momento você está. E quero que você conforte o seu coração. E quero que você console o seu coração. Se você está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de luto, se você está passando por um momento de adversidade, de crise, eu quero dizer a você, a história que Deus escreve para nós, existe os pontos aonde Deus cuida de nós de uma forma sobrenatural. Bom, se você quiser, eu posso compartilhar com você um pouquinho mais da história de José. Por enquanto, nesse vídeo, vou te deixar isso. Mas comente se você quer mais, compartilhe, curte, compartilhe com as pessoas que você acredita que a história se identifica com elas, se identifica com o momento que ela está passando. E assim, nós vamos então levando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Eu sou o pastor Nelsinho Chiarato.